Olá pessoal, eu sou o Dr. Cleider Vargas, cirurgião plástico em Balneário Camboriú. Estou aqui hoje para fazer uma marcação para vocês de um corpo masculino de lipo HD. Falando sobre a marcação de lipoaspiração HD no corpo masculino. Alguns lugares é extremamente interessante a gente salientar como linhas no corpo masculino, como o peitoral, a parte de lateralização, marcação dos intercostais, a parte do abdômen, reto abdominal, por exemplo, e na parte do flanco, na verdade, ela não é tão acentuada como no corpo feminino. Quando se vê essa parte do peitoral, vou traçar algumas linhas que a gente tem que evidenciar. A parte do peitoral, vamos dizer, na verdade o músculo está aqui, nessa área. Nessa parte aqui a gente pode até limpar, diminuir para evidenciar essa projeção do peitoral, certo? Nessa parte superior do tórax, muitas vezes o que acontece com o tempo a gente perde volume. Então, quando a gente está falando de lipo de HD, de alta definição, quando você tem um emagrecimento muito importante aqui, principalmente em corpos masculinos de mais idade, se torna interessante muitas vezes você fazer uma enxertia nessa região aqui, ó. Você coloca volume, você agrega. Por quê? Porque existe uma perda. Com o tempo, o corpo masculino vai tendo essa perda. E por mais que se faça atividade física, de ganho de massa, você não consegue muitas vezes repor esse volume. Então, quando a gente fala de definição, por exemplo, a gente tira dessa área e coloca nessa área, por exemplo. Na parte do lateral do corpo masculino, a gente tem que marcar as áreas das arcos costais, vamos dizer assim, certo? Que, se você definir, principalmente se fizer a elevação do braço, você vê mais marcado. Na parte do abdômen, a gente tem a marcação mediana, certo? E aqui nós vamos ver, dependendo do paciente e do corpo, nós temos marcações dos retos abdominais de forma diferente. Então, se torna extremamente importante você definir e identificar aonde estão os arcos costais desses pacientes. E aí você define a parte dos gominhos, né? Por exemplo. Quando você fala além da parte do reto abdominal, para você definir, você faz uma marcação bem importante nessa região mediana, né? E você vai fazer uma definição nessa parte lateral da inserção, que vai coincidir com a lateralização dos gomos, vamos dizer assim. O que você faz? Você faz uma hiperdefinição. Nessas áreas, você vai aprofundar mais ainda, você vai trabalhar tanto o plano subcutâneo, profundo e o superficial para definir bem, assim como aqui. Essa mesma marcação de alta definição você também vai trabalhar exatamente aqui, ó, justamente para definir os gomos da musculatura, ó, que vai ser a mesma definição da mediana. Quando você fala também de corpo masculino, o que a gente precisa muitas vezes definir é justamente a parte onde tem essa inserção aqui da musculatura do quadril, e a parte lateral do corpo masculino, ela tem que ter uma leve definição, não tão marcada quanto o feminino. O feminino a gente faz uma curvatura um pouco mais acentuada. Quando se fala também no corpo, aí a gente tem que ver a harmonização. Não adianta o paciente, do meu ponto de vista, ter um peitoral bem definido e um abdômen não definido, ou um abdômen totalmente definido e um peitoral não. Assim como a gente tem que levar em consideração a parte de ombros. Muitas vezes o que a gente tem que associar é definição do ombro com a massa do deltoide ou do bíceps. Você consegue fazer uma lipoaspiração e diminuir e aprofundar áreas justamente como essas aqui, salientando massas musculares
e maior definição da musculatura. Se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no meu canal.